Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. E Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. Olá pessoal, eu sou Andréa Neves, apresentadora do programa Qualitá aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você para levar informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje as orientações é para nós mulheres que queremos estar de bem com a nossa autoestima, é tudo. E às vezes você pensa em fazer aquela cirurgia, mas quer saber um pouquinho mais? Hoje, o especialista é o Dr. Paulo Henrique. Ele vai falar sobre cirurgias plásticas, mamária, lipoaspiração, vai falar também para nós sobre a abnoplastia. Então, são muitas orientações que nós temos aqui hoje. E já já nós voltamos com o Dr. Paulo Henrique, cirurgião plástico. Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde neutros atemporais, o que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmio com o street. Também tem o floral Liberty, que tem uma pegada retrô. Voltamos aqui no estúdio da Nova Canal 26 com o cirurgião plástico Dr. Paulo Henrique, ele que é responsável técnico da Dermiplástica, e ele vai falar um pouquinho para nós hoje, sobre as cirurgias plásticas, sobre as formações, as especialidades, vai contar um pouquinho para nós sobre a trajetória. Dr. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. E eu gostaria muito que você falasse aqui, eu vi o currículo é extenso, fala um pouquinho das suas formações e da sua trajetória na medicina como cirurgião plástico. André, obrigado pelo convite, tá? Eu sou formado pela Universidade do Grande Rio, no Rio de Janeiro, A gente tem que fazer essa trajetória aí de 6 anos em medicina. E para ser cirurgião plástico hoje tem um pré-requisito, que você tem que fazer uma residência em cirurgia geral antes, que você opta em fazer ou 2 ou 3 anos antes da cirurgia plástica. E depois mais 3 anos de especialidade em cirurgia plástica, Aqui eu vi que tem 2 residências, que é a cirurgia geral, então é essa, e a cirurgia plástica. Isso, a cirurgia geral eu fiz em Brasília. E depois eu fui para Santa Casa de Santos fazer a especialidade em cirurgia plástica. E é membro da Associação Paulista, da Associação Médica Brasileira, tem título especialista também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Mas me fala uma coisa, e essa trajetória, Por que a especialidade de cirurgia plástica? Me conta um pouquinho. Então, na verdade foi até um acaso, eu fazer a cirurgia plástica, porque
Na minha faculdade, eu fiquei muito focado em fazer cirurgia pediátrica. Então, durante a residência de cirurgia geral, nos últimos 2 meses, a gente tem um estágio optativo dentro de uma especialidade cirúrgica. E eu já estava com a certeza de fazer cirurgia pediátrica mesmo. Então eu optei por passar na cirurgia plástica por nunca ter tido contato com essa especialidade ainda, né? O bichinho picou, né? Foi uma coisa que realmente me fez mudar de ideia, não me arrependo em momento algum, né? Então, depois que a gente acaba essa trajetória aí de cirurgia geral, a gente tem que fazer é como se fosse um novo vestibular. São quantos anos de estudos? São 6 anos de faculdade, 2 anos de residência de cirurgia geral e mais 3 anos de plástica, né? São 11 anos ao todo. 11 anos. E atuando? Atuando eu já estou há 15 anos. 15 anos. Inclusive, as instalações da clínica são instalações modernas, né? É uma equipe dedicada e qualificada, o que eu conheci, né, da dermiplástica. Eu falei, maravilha! E fala um pouquinho sobre essas instalações, doutor. A nossa clínica, a gente trabalha em conjunto, né, com a dermatologia. Então, a gente tem 2 dermatologistas, né, que atendem conosco lá. É uma clínica realmente focada mais na parte estética, né, apesar delas atenderem bastante patologias, né, dermatológicas. Mas a cirurgia plástica hoje, pelo menos lá na nossa clínica, né, tá muito focada realmente na estética. Apesar de eu ter tido uma formação também da parte não estética, né, da parte reconstrutora, mas hoje a grande procura mesmo é a estética, né? Hoje as mulheres, né? As mulheres querem ficar cada vez mais lindas, com a autoestima elevada. Isso aí. Então vem aquela perguntinha que nós queremos saber, né? Um pouco mais sobre cirurgias plásticas. E doutor, quais são as cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil? Hoje o Brasil, ele só perde para os Estados Unidos em números de cirurgia plástica, né? Então nós somos um país realmente muito respeitado, né, mundialmente. Você vê que nos congressos os brasileiros são muito bem vistos, né, e muito bem falados. As técnicas cirúrgicas hoje, todo mundo conhece, né, o mestre Ivo Pitangui. E realmente você vê estrangeiros falando da técnica dele, né? Então realmente ele foi um pioneiro aí na cirurgia plástica mundial mesmo. E hoje o Brasil só perde realmente para os Estados Unidos, né, em relação a números de cirurgia plástica. E hoje o que é mais feito no Brasil são as próteses mamárias, né? A primeira cirurgia mais procurada. Depois vem a lipoaspiração e as abdominoplastias, né? Tanto a parte estética quanto a parte reconstrutora também. Então são as 3 mais procuradas. Isso. E assim, uma dúvida de todas as mulheres, né? Inclusive, hoje vai responder até algumas dúvidas minhas aqui. Doutor, sobre a prótese. Quando que é indicado colocar a prótese mamária? Tá. As pacientes nos procuram, né, para colocar a prótese mamária, geralmente por uma insatisfação com o volume da mama, né? E além disso também ela está indicada para outros casos, mas vamos separar aí alguns casos, né? Pacientes realmente estão insatisfeitas porque ou tem uma mama diferente da outra, né? Uma assimetria mamária, ou realmente por causa dos volumes, né? Geralmente nos procuram porque acham que a mama está pequena ou porque acham que a mama não evoluiu durante a juventude, né? Durante a adolescência, e também em alguns casos porque tiveram filhos, né? Amamentaram, as mamas cederam com o tempo, né? Então elas nos procuram realmente para fazer uma melhora da parte estética, né? E a prótese ela pode ser colocada diretamente, né? Quando a paciente tem uma indicação de colocar a prótese sem retirada de pele, por exemplo, né? Ou associada com a retirada de pele, que são geralmente essas pacientes que passam por gestações. Tiveram 1, 2, 3 filhos, amamentaram, então a mama sofre uma grande variação dentro
desse estágio, né, da vida. Então... Até falar, não só, né, por amamentar, ter tido muitos filhos, mas com a idade também, não tem jeito, né, doutor? Sim, às vezes a gente pega pacientes também que nunca tiveram filhos, né, e tiveram variações de peso também durante a vida, né, e a mama realmente sofre essa deformidade, Como né? diz uma brincadeira, não tem jeito, cai mesmo. Doutor, mas é uma dúvida, né, que todas as mulheres têm, até chegou essa pergunta para nós nas redes sociais. Tem que trocar. Por quanto tempo? Eu coloquei uma prótese mamária e eu, né, tenho que trocar. Às vezes eu tô com uma idade, porque eu vejo que até é uma preocupação de algumas mulheres. Falam, mas eu tô com quase 60 anos, eu vou fazer uma prótese e depois eu tenho que fazer outra cirurgia para trocar essa prótese. Explica para nós sobre isso. Isso é uma pergunta muito frequente no consultório, né? Porque realmente as próteses mais antigas, elas tinham essa certa validade, né? A gente tinha que orientar o paciente, a gente está colocando a prótese e daqui 10 anos a gente precisa trocar essa prótese, né? Hoje em dia, as próteses atuais, né, já não tem mais essas indicações, né? Não quer dizer que também que a prótese é vitalícia, né? A gente explica para a paciente que não é que ela não tem uma validade. Qual que é a indicação de trocar uma prótese hoje, né? Ou se ela der algum problema, né? Se der alguma complicação cirúrgica que a gente precise retirar a prótese, né? Ou porque a paciente, às vezes, futuramente quer mudar o modelo da prótese. Doutor, agora eu quero aumentar, quero diminuir, eu tive filhos aí durante esse período, por estética novamente, né? Mas por causa do produto já não tem mais essa necessidade de 10 anos ter que voltar para fazer a troca da prótese. Por onde são colocadas essas próteses? Né? Existe alguma forma que fala assim, essa é melhor ou não que outra? Existem vários tipos e formas de colocar essa prótese ou não? Hoje as próteses, assim, né? Isso também é uma pergunta muito frequente, né? Doutor, qual que é a melhor prótese que existe no mercado, né? Hoje as próteses que são comercializadas no Brasil, elas são muito seguras, né? Independente da marca, porque para realmente ser comercializada, hoje elas têm que passar pelo Inmetro, né? Elas têm realmente um selo de confiança para chegar na mesa do cirurgião e para realmente colocar na paciente, né? A gente tem 3 vias de acesso para colocar a prótese, né? Pode ser pela via axilar, pela via areolar, né? E pela via inframamária. Isso, lógico, vai depender de uma avaliação, né? Pré-consulta, né? Quando a paciente vai, a gente tem que avaliar a melhor forma de acesso. Às vezes a paciente também já chega, né? Que, doutor, quero colocar pela axila, quero colocar por baixo da mama, né? Isso depende muito de uma conversa com a paciente, depende muito do que ela pretende, né? Em relação às cicatrizes, porque a cicatriz embaixo da axila é de um jeito, embaixo da mama é de outro, na areola é outro, né? Às vezes tem pacientes que não têm um acesso, por exemplo, pela areola, né? São pacientes que têm uma areola muito pequenininha e que a gente opta em colocar uma prótese um pouquinho maior e que não passa pela areola, né? Então a gente tem essas vias de acesso que vai depender muito da conversa durante a consulta. E essa mudança, eu falo que o cirurgião, o cirurgião plástico, ele é um artista, é uma arte, né? Porque eu já vi tantas amigas que já fizeram, né, colocaram uma prótese mamária e que realmente mudou a vida. A autoestima melhorou, ficou muito bonito. Ela tinha, sabe, prazer assim, de mostrar e falar como mudou a minha vida. Então eu acho que, né, procurar um bom especialista, fazer todos os exames, isso é muito importante, conversar para chegar a essa decisão e realmente se sentir bem com o corpo, né, doutor? A consulta é muito, 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 muito importante para a gente definir realmente como vai ser a cirurgia, né? Isso que você falou aí de procurar um especialista, né, que está ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Isso é fundamental, porque hoje realmente, né, com as redes sociais, com a mídia, né, a cirurgia plástica está um pouquinho banalizada, né? Sim. E a gente não pode deixar isso acontecer.
porque é uma especialidade muito séria, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela trabalha em cima disso com seriedade. E realmente o mais importante que a gente tem que deixar aqui é procurar realmente um médico especialista, né, que esteja dentro da sociedade, para que a paciente fique respaldada também, né, e que ela tenha boas informações. E muito bom, né, falar isso hoje, conhecer o Dr. Paulo Henrique. Ele passa assim essa segurança, uma calma para a gente dar até vontade, viu? Logo eu vou fazer, mas nós temos muito assunto aqui hoje, inclusive é falar sobre a lipoaspiração. Quando que a lipo é indicada? A lipoaspiração também é um assunto bem polêmico, né, nas consultas, né, porque hoje em dia as pacientes acham, né, que a lipoaspiração vai resolver o problema por exemplo, da obesidade, né? Pacientes que procuram a gente porque não conseguiram emagrecer devido a fez dieta, fez atividade física e chega lá, doutor, não consigo emagrecer, vem fazer uma lipoaspiração. Tá. E nem sempre é assim, né? A gente tem que orientar realmente que a lipoaspiração hoje é indicada para gorduras localizadas, né? Ela não é um método de emagrecimento, então isso é importante. O paciente está ciente disso, né? E a consulta é muito importante justamente para a gente definir quais são as áreas que vão ser lipadas, né? Se realmente a paciente tem indicação de fazer aquela lipoaspiração. A gente conversa muito a respeito de expectativas sobre a lipoaspiração, né? Então, mais uma vez, é muito importante ter a consulta para a gente definir as áreas e o que vai ser feito. E nós temos aqui até algumas dúvidas sobre a lipoaspiração, mas nós voltamos já com o Dr. Paulo Henrique. Nós vamos para um breve intervalo comercial e vamos continuar falando sobre lipoaspiração. Todo sentir faz sentido. A vida é feita de sons e sensações. E acreditamos que todos temos o direito de ouvir, ver e experimentar os sons da essência humana. Aqui, todo sentir faz sentido. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Voltamos aqui no estúdio com o Dr. Paulo Henrique, cirurgião plástico. Nós estamos falando sobre a lipoaspiração. E agora, doutor, a dúvida. Quanto tempo eu devo ficar afastada do trabalho? Tem que usar aquelas cintas, né? E fazer drenagens. Orienta para nós um pouquinho quais são o período certo de fazer. A lipoaspiração o pós-operatório dela é bem tranquilo, né? A gente consegue orientar a paciente a voltar para suas atividades até com uma certa rapidez. Lógico, isso depende também muito da profissão da paciente, né? Por exemplo, uma paciente que é professora numa academia, né? Professora de ginástica, ela vai ter um tempo maior de recuperação do que, por exemplo, uma gerente de banco, né? Que não faz tanto esforço assim. Mas aproximadamente 10, 15 dias você já está voltando para suas atividades leves, né?
E aos poucos, com os retornos no consultório, a gente vai orientando o que pode ser feito já, o que já pode avançar em relação às atividades. E as cintas? Isso é uma coisa muito importante para a gente ter um bom resultado, né? A gente orienta a paciente que após a cirurgia, ela já sai da cirurgia com uma cinta compressiva, né? Uma cinta cirúrgica, e além disso, com aproximadamente 5 a 7 dias de pós-operatório, ela já inicia as drenagens linfáticas, né? Isso é uma orientação também muito importante, porque toda lipoaspiração, independente da região onde vai ser feita, a gente sempre orienta a paciente que os resultados começam a aparecer depois de aproximadamente 4 a 6 meses, né? Muitas pacientes também acham que vai operar hoje e daqui 15 dias está na praia. Já está, né? Na praia, não é assim, né, doutor? Não é bem assim. Então, justamente o uso das cintas junto com as drenagens, né, que vai ajudar a modelar o corpo, a tirar os nódulos, né, que a cirurgia promove, para que ela tenha um abdômen, uma área mais bem definida. E tem um período, uma estação que é melhor fazer a lipoaspiração, então, Andréa, inverno, verão? Isso também é uma pergunta frequente, né? Que é uma lenda, né? Que elas falam, nossa, doutor, é melhor operar no inverno, né? Por causa de resultados. Não, na verdade, a gente fala que é melhor operar no inverno por causa realmente do uso das cintas, né? Porque é um período que não vai te trazer tanto desconforto igual o verão. O verão. Né? Por causa do uso das cintas. Então, na verdade, essa lenda de falar que é melhor, que os resultados são melhores no inverno, na verdade é por causa da comodidade em usar a cinta mesmo durante o período mais frio. E o que é essa lipo de alta definição ou HD? Que é uma curiosidade nossa aqui. Isso agora está meio que na moda, né? Das redes sociais aí. Sim. Bom, essa lipo de alta definição é uma lipo que está muito bem, ela tem que ser muito bem indicada, né? São pacientes muito bem selecionadas. Geralmente já são pacientes que têm um abdômen já pré-definido, né? Pacientes que têm o costume de fazer atividades físicas, né? E que durante a cirurgia, a gente consegue definir algumas áreas musculares, né? Para tentar desenhar um pouquinho um abdômen mais definido, né? Então a gente usa técnicas e usa cânulas específicas, né? Para tentar fazer os famosos gominhos aí no abdômen. Ai, que é o desejo de todas as mulheres aí, na verdade. Agora vamos falar aqui, doutor, nosso tempo hoje, né? Dá vontade de ficar o dia todo aqui, mas nós temos que dar continuidade a muitas perguntas que chegam, que eu acho que é as principais dúvidas de todas as mulheres, né? Doutor, fala para nós sobre abdominoplastia, né? Geralmente tem um tempo para fazer também. Se teve uma gestação, existe um período? Geralmente as pacientes que nos procuram para fazer abdominoplastia é por causa das gravidezes, né? São pacientes que às vezes ganham um peso a mais durante a gravidez, né? E depois que nasce o neném, elas ganham uma certa flacidez, né? Elas nos procuram ou por causa da flacidez ou até por causa de estrias que foram geradas durante a gestação, né? Aquelas estrias principalmente abaixo do umbigo, que é onde a gente vai conseguir um bom resultado. A abdominoplastia é uma cirurgia que a gente realmente tira o excesso de pele do abdômen, né? Geralmente essa parte do umbigo para baixo. Ela também pode estar relacionada a pacientes pós-bariátricos, né? Pacientes que passam por cirurgias bariátricas ou que perdem grandes quantidades de peso, né? Que tem aquele famoso abdômen em avental. Aquela muita pele. Isso, e aí a gente pode associar a abdominoplastia nesses casos também. Doutor, a anestesia, né? Demora uma cirurgia? Como que é? Geralmente uma abdominoplastia, se a gente for associar a uma lipoaspiração, né, que chama uma lipoabdominoplastia, é uma cirurgia em torno de umas 3, 4 horas de cirurgia, né? Existem 2 tipos de anestesias para esse tipo de cirurgia, que pode ser a peridural
ou a geral, né? Isso vai depender de uma consulta também pré-anestésica, né, da paciente com o anestesista. Eles vão definir juntos quais são as melhores anestesias para o caso de cada paciente. E geralmente a paciente fica internada 24 horas, né? A gente consegue dar alta em 24 horas, opera de manhã, no outro dia a gente passa para fazer uma visita na parte da manhã, faz um curativo e a paciente vai para casa. Doutor, e vamos falar do resultado, né? O que eu posso esperar desse resultado prometido? O que seria? Quanto, né? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Isso é uma questão também bem complicada, né? Que principalmente durante a consulta é muito importante a gente conversar isso com a paciente, né, sobre a expectativa da paciente. A cirurgia plástica a gente trabalha muito com a expectativa, né? A paciente chega no consultório, ela nos refere o que está incomodando e o que ela deseja, né? E nem sempre a gente consegue chegar na expectativa da paciente, não por problemas técnicos, mas porque realmente o organismo, né? Cada um tem seu corpo, cada um tem o seu formato de corpo, cada um tem a sua qualidade de pele, né? Cada um tem a sua idade. E eu até falo, é interessante, não adianta eu falar, eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. Isso é muito eu não vou ficar, eu sou diferente, eu tenho outra estrutura, né? Então, quer dizer, você não vai ficar igual a outra pessoa. É exatamente isso, cada um tem a sua, né, a sua cor biotipo de pele, o seu biotipo, então é isso que influencia. Doutor, então, antes de fazer uma cirurgia, o que é preciso, né? A gente precisa de saber, precisa de buscar, né, com o especialista antes de fazer essa cirurgia, realizar. Primeira coisa, procurar o médico certo, né? Procurar um cirurgião plástico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Se informar, isso é muito fácil, tá? Você entra na internet, coloca o nome do médico, já aparece se ele realmente é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Se informar tudo sobre o médico, se informar tudo sobre a clínica, se informar onde é feita a cirurgia, né? Sobre anestesistas, sobre as técnicas, né? Então, assim, a consulta é muito importante para a gente explicar tudo sobre pré-operatório, sobre pós-operatório, né? Geralmente são consultas extensas porque o assunto é grande, né? E quanto mais a paciente for orientada a respeito do procedimento, né? Do pré-operatório, do pós-operatório, a paciente tem que estar rígida, tem que estar bem de saúde, né? Isso a gente faz todos os exames antes da cirurgia para a gente realmente operar a paciente com segurança, né? Isso é muito o mais importante realmente sempre vai ser a segurança da paciente, né? Ou do paciente. E o Dr. Paulo já passa essa segurança para a gente só de conversar, viu? Doutor, mas a última, nós já estamos encerrando, mas essa pergunta não pode, né? Já chegou para a gente, várias pessoas já me perguntou, é sobre a cicatriz. Então, isso também é um assunto bem polêmico, né? Porque a cicatriz é muito relativo, né? É uma coisa que eu sempre oriento as pacientes, né? Cicatriz é uma coisa que a gente não consegue prever, né? Muitas pacientes perguntam, doutor, como que vai ficar minha cicatriz? Vai ficar fininha? Vai dar queloide? Vai ficar grossa? Infelizmente a gente não consegue prever isso, né? Isso também depende de vários fatores, né? Depende da qualidade da pele, depende da idade da paciente, né? Mas o que a gente pode garantir para a paciente, né? Que a gente faz um acompanhamento da cicatriz dela, né? Depois que a gente tira os pontos, a gente passa algumas pomadas específicas para melhorar a qualidade da cicatriz. Hoje na nossa clínica e no Brasil inteiro existem tratamentos a laser, né, para melhorar a qualidade, o aspecto da cicatriz, né? E cicatriz é uma coisa também que eu sempre falo para as pacientes, né? Desencana de cicatriz durante 1 ano no mínimo, porque é depois de 1 ano que ela começa a melhorar a qualidade, né? Sempre protegendo do sol, né? Porque o sol é um vilão aí para cicatrizes, né? Ele escurece, ele alarga.
Então, as orientações são muito importantes, mas cicatrizes a gente depende muito do organismo para a gente ter uma boa cicatrização. Bom, Dr. Paulo, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio, ao programa Qualitar, que é exatamente isso que nós buscamos, levar informação para todas as pessoas sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje essas orientações foram riquíssimas para todas nós que desejamos fazer uma cirurgia. Eu te agradeço pelo convite e estamos à disposição. Pessoal, essa matéria é exibida na Nova Canal 26, inédito, toda sexta-feira às 8h30 e também através de nossas redes sociais, canal do YouTube, o site da revista Qualitar. Eu espero vocês. Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado.